eu sonhei que houvesse tal lugar onde lágrimas se vão e há gozo sem cessar. Quem jamais a voz alçou, hoje canta sem cessar, entoando com prazer hinos de louvor sem par. Todo dia o mundo vai, pelo seu caminho vai, homem sempre a perguntar se existe algo mais. Eu também já fui assim, mas Deus me alcançou. Grato digo, eu estou na família do Senhor. Que prazer é conhecer alegria sem igual, que em cada reunião é tão doce e real. Vida plena Cristo dá, é realidade em mim. Na família tu estou, ó Senhor, te louvo assim. Antes do teu reino aqui, quando a era terminar, ganha o povo ao Senhor, pra que seja o teu lar. Deste tudo teu por mim, dou-te tudo com prazer. Te satisfazer.
fonte eterna. Zoé, sim, recebi, angústia já não tenho mais. Seu percurso é lá dentro, e é certo que irá triunfar. Só preciso estar no fluir, se eu bebo da fonte, Deus desce em mim. Luz em meu coração e uma fonte mandar, e um sorriso em meu rosto ao cantar. Oh, em mim.
Senhor, Davi jurou, não vou em minha tenda entrar. Ao leito meu subir, nem os meus olhos descansar, até que eu encontre enfim lugar pra ti, ó Deus. Desejas ter um lar, Senhor, e reunir os teus. Quão cegos fomos nós, só vendo nossa habitação. Enquanto o teu lar estava em desolação, subi ao monte e trazei madeira edificar. Não adieis, nem mais tardeis, é tempo trabalhar. Senhor, desperta alguns pra tua casa construir, assim como Davi, um povo que deseja vir em tua obra trabalhar, que honra te servir, teu coração satisfazer, teu templo erigir. Os que chamaste, ó Deus, vem teu encargo infundir, de tudo entregar, teu edifício teu surgir. As portas do Hades não irão a igreja subjugar. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. As portas do Hades não irão a igreja subjugar. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. Ambassadors of Christ, Embaixadores de Cristo, God, carrying cooperadores de Deus, ministry, levando a cabo reconciliation. o ministério da reconciliação. So in the first message of this conference, Então, quando a primeira mensagem dessa conferência, realize there are two steps. começamos a perceber que há 2 passos We who em sermos reconciliados com Deus. sinners, Nós, que éramos inimigos, não apenas pecadores, but enemies, mas inimigos, precisávamos não apenas de perdão, reconciliation mas precisávamos de reconciliação, to God, para que fôssemos trazidos de volta a Deus,
para sermos um com Ele. Christ died for our sins Para isso, Cristo morreu pelos nossos pecados, from sin. para que fôssemos reconciliados com Deus dos pecados. And as Christ was dying for our sins, he was dying for us. E enquanto Cristo morria pelos nossos pecados, Ele morria por nós, That we might nosso velho homem, be reconciled to God a fim de que fôssemos reconciliados com Deus, para sermos um com Ele, to enjoy para estarmos nele e para desfrutá-lo. saw how these two steps of E vimos were portrayed como esses dois passos da reconciliação foram retratados pelos dois véus no tabernáculo. 3, 4, and 5. We Então, the nas mensagens 3, 4 e 5, consideramos o resultado of the second step o resultado of reconciliation. do segundo passo da reconciliação. Now is our final message. Agora, We will como a consider mensagem final, what consideraremos we become que tipo de pessoas nós nos tornamos, reconciled to God, tendo sido increasing reconciliados com Deus spiritually, thoroughly, de maneira and we become crescente ambassadors e até mesmo cabalmente. E então nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Ambassadors are those Como veremos, who represent embaixadores são aqueles que representam their country, o governo do país deles, of e the eles estão sob a autoridade minister or king of do that. presidente ou primeiro-ministro ou rei daquele país. These ambassadors for Christ E esses embaixadores de Cristo são cooperadores de Deus. God himself is the Isso indica que o próprio Deus working é o obreiro, ele está trabalhando. co-worker, E nós those working with him. somos seus cooperadores, aqueles que trabalham juntamente com ele. Ambassadors and co-workers, E esses embaixadores e cooperadores the ministry levam a cabo of reconciliation. o ministério da reconciliação. And we will devote much time, especially E devotaremos muito tempo, to see especialmente na primeira sessão desse esboço, para vermos que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, and a co-worker of God. ele era um embaixador de Cristo e um cooperador de Deus. I have somewhat of a concern Mas eu tenho uma certa preocupação de que pensemos Apostle Paul, some que, bom, o extraordinary apóstolo Paulo person era um tipo de pessoa extraordinária directly by vision, que conheceu o Senhor diretamente por visão, ouviu o seu falar, directly from him, recebeu revelação diretamente dele, ouviu a sua voz, conheceu a vontade de Deus. common Mas nós believers, somos apenas crentes comuns, ordinários. ambassadors. Como nós poderíamos nos tornar embaixadores? Como nós podemos ser cooperadores de Deus? Well, Bom, we know from Ephesians chapter 4 sabemos de Efésios capítulo 4, who are gifts to the body, de que aqueles que são os dons para o corpo, evangelists, shepherds, and apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, of the saints, são para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles façam o que eles fazem, não na mesma extensão, mas em essência fazem o mesmo. then if we continue reading in Então, se continuarmos lendo that, Efésios 4, aprenderemos saints who have been perfected or que todos esses santos que foram aperfeiçoados ou que estão sendo aperfeiçoados pelos dons, work eles estão sendo aperfeiçoados para a obra do ministério, of Christ, that is all of para a edificação do corpo de Cristo. E isso inclui todos nós. Considere o seu corpo físico. has Toda parte do seu corpo
tem uma função, has a particular function. And every part tem uma função específica. E cada parte, cada membro é necessário. applies to all of us. E esse princípio se aplica a todos nós. That Paul, according to 1 Timothy 1:16, Dizer que Paulo, received segundo 1 Timóteo 1,16, to be a recebeu misericórdia de Deus all those who would believe. para ser um exemplo para todos os que crescem, incluindo a nós. Height, Então, o Senhor Jesus é o protótipo, all of us, to be conformed quem está sendo reproduzido em todos nós, para sermos conformados à sua imagem como filho But primogênito de Deus. Mas, when we come to this other matter quando of chegamos a essa outra questão do ministério, we see that there is not only vemos que this há não apenas prototype, Christ, esse protótipo, Cristo, an example, mas há também um modelo e um exemplo can become de como um grande pecador pode se tornar, por meio da reconciliação, um embaixador de Cristo of God, e um cooperador de Deus, the person carry out e sendo tal pessoa, levar a cabo o ministério da reconciliação. what kind of person was Paul? Que tipo de pessoa era Paulo He was known as Saul, Saul of Tarsus. quando ele era conhecido como Saulo, Saulo de Tarso? Que tipo de pessoa era ele? Very religious, Sabemos que ele era muito religioso, extremamente zeloso, beyond all avançando na sua religião, além de todos os seus pares. and he eventually became the kind of E ele, religious por fim, se tornou o tipo de pessoa religiosa, when he said, da qual o Senhor Jesus falou em João 16, quando ele disse who will kill que you haveria aqueles and really believe they are serving que vos matariam, by de fato julgando estar prestando serviço a Deus, por meio de matar crentes, aqueles que invocam o nome do Senhor. became É isso que Saulo de Tarso se tornou. when our brother Ele estava ali quando o nosso irmão Estevão foi martirizado. at him till he was dead. Continuaram apedrejando ele até ele morrer. He was E ele absolutely concordou com isso. Ele foi absolutamente a favor disso. began E ele to mesmo persecute the believers. começou a perseguir os crentes. He would enter into the homes of the saints, Ele entrava break up the meeting, nas casas dos santos, and pull interrompia as reuniões out e puxava os irmãos e irmãs para fora court. e os trazia aos tribunais religiosos, onde eles eram julgados, e ele votava pela pena de morte. Acts 9, he got Em Atos 9, from religious leaders, ele conseguiu alguns documentos de líderes religiosos Christian, we may say, e eles deram a ele a permissão, podemos dizer assim, to find para que ele fosse a outros lugares para descobrir calling on the Lord and bring them back. esses crentes, aqueles do caminho que invocavam o nome do Senhor, para trazê-los de volta a Jerusalém. And we're told that Saul E em Atos 9, nos é dito que Saulo respirava morte. É isso que diz ali. was in him, murder. Isso mostra o que estava nele, morte. To the Lord's word in the gospel Segundo a palavra do Senhor, 8, em João, no Evangelho de João, capítulo 8, the devil, versículo 44. he is the murderer. O diabo foi homicida, ele é o homicida desde o Saul princípio. of Tarsus
Então, para que Saulo de Tarso estivesse respirando morte, indica que ele tem o ser de um homicida. Ele era de fato um homem-diabo religioso, querendo destruir as igrejas, a igreja pela qual Cristo morreu, e capturar os crentes. E queria ver, tantos quanto fosse possível, postos à morte. Nós, no nosso ser caído, somos todos iguais. O elemento satânico foi injetado em nós. E a capacidade de fazer coisas contra Deus, coisas destrutivas, é imensurável. Mas nenhum de vocês esteve respirando morte contra alguém que tem algum relacionamento com Deus por meio de Cristo. Então Paulo chamou a si mesmo do pior pecador, o maior pecador. Se o nosso Deus triuno, processado e consumado, soberano e sábio, pôde fazer de Saulo de Tarso um embaixador de Cristo, será que ele não pode fazer o mesmo com todos nós? Nós não iremos viajar através da Europa e outros lugares, visitando cidades e levantando igrejas como Paulo fez. Mas dentro da nossa medida, todos nós podemos ser embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Todos estamos sendo aperfeiçoados para a obra do ministério. Então, à medida em que atravessamos esse esboço, não estamos aprendendo apenas algumas coisas acerca do nosso irmão, o apóstolo Paulo, mas estamos aprendendo coisas que serão a nossa pessoa e experiência à medida que somos reconciliados com Deus no segundo passo. Agora chegamos ao esboço. Algarismo Romano 1. Os ministros da nova aliança são embaixadores de Cristo. Eu não sei que homem ou mulher é o embaixador dos Estados Unidos da América para o Brasil. Certamente há um embaixador. E esse homem ou mulher, o embaixador, foi enviado ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos para representar o governo dos Estados Unidos. E, na verdade, para representar o país dos Estados Unidos. E esse embaixador tem autoridade que foi dada a ele para fazer muitas coisas que são suas responsabilidades. E o embaixador tem autoridade porque ela ou ele está sob autoridade e está ali não representando a si mesmo, o ego, não para cumprir ambições pessoais para alcançá-los, mas para fazer o que o presidente requer dele, para ser o que é um representante, embaixadores.
reconciled believers are. E é isso que são os crentes reconciliados. To another part of the earth, O Senhor talvez não te envie a outra parte da terra, apesar de que talvez Ele envie. Talvez esse ano, Brazil will have the burden um número do Brasil terá o to encargo migrate to Portugal. para migrar a Portugal, Up and strengthen the church in Lisbon. And para levantar e fortalecer you would a igreja em Lisboa e em outros lugares. E certamente você será um embaixador ali. you go to work. Mas quando você vai trabalhar Friends that are like gospel contacts, e tem amigos que são como contatos do Evangelho ou colegas, for their sake, você pode ser um embaixador for us por eles. Isso é para todos nós. degree or extent. É apenas uma questão de grau ou de extensão. Até mesmo um jovem no colegial pode ser um embaixador. Is and does. Então vejamos o que é um embaixador e o que ele faz. Um embaixador de Cristo Represents God, é alguém que representa Deus, authority, a autoridade máxima no universo. God. We were created Representa Deus. Nós fomos criados para isso. Fomos criados à imagem de Deus to represent Him e fomos criados para representá-lo com a sua autoridade que foi delegada a nós para restaurar a terra. we were created É para isso que nós fomos criados. based upon E agora nós estamos sendo reconciliados, baseados na redenção e na regeneração, para sermos representantes de Deus. one. God has given all Um, Deus deu in heaven toda a autoridade and earth no céu to Christ. e na terra a Cristo. In Matthew 28:18, Em Mateus 28:19, the Son 18, essa expressão é usada, o Filho do Homem. is God, and the Son of God, Não apenas Deus begotten e o Son, Filho de Deus, authority, como o Filho unigênito de Deus, God man tem autoridade. in ascension. O homem Deus Jesus em ascensão, o Filho do homem, Authority a ele toda a autoridade has been no céu e na terra foi dada. We need to know our Christ in this aspect. Precisamos conhecer nosso Cristo nesse aspecto. Authority. Toda a autoridade, And on earth, tanto no céu como na terra. the Lord needs some ambassadors on earth 2. O Senhor precisa de alguns embaixadores na terra represent. que estejam qualificados para representá-lo. Notice this point says the Percebam que esse ponto diz que o Senhor precisa, ambassadors. ele precisa de embaixadores. There are two co-workers, Há 2 both of them cooperadores, living in California. ambos I wouldn't call them elderly. estiveram vivendo na Califórnia. Eu não diria que eles são idosos, eles ainda estão na última parte da sua meia-idade. E eles tiveram um encargo e foram enviados à Alemanha, Representing California, not não representando a Califórnia, não representando os Estados Unidos, mas representando Deus. would not say this, maybe not even think E this. eles não diriam isso, talvez nem mesmo pensariam isso, mas eu quero testificar em nome deles, que certamente eles estão qualificados. The qualifications. Mas quais são algumas das qualificações? Eu apenas mencionaria 3. A primeira Being reconciled to God é estar reconciliado com Deus, to a very large extent. Reconciled to God. em uma extensão muito larga, And then second, reconciliados com Deus. expressing Segunda, God
expressando Deus por meio de uma alma transformada e por meio de uma alma sob transformação. Eles não expressam a si mesmos suas opiniões, pontos de vista, sentimentos. Eles expressam os pensamentos de Deus, seus pontos de vista, sentimentos, desejos, intenções. E um embaixador representando Deus está qualificado por meio de o viver de um homem-Deus na vida de ressurreição de Cristo. E em todas essas questões estão sendo desenvolvidas em nós. Eu não conheço nenhum embaixador dos Estados Unidos que tenha mais de 90 anos de idade. Não há nenhum requisito que diz que se você não estiver na sua meia-idade, não tem experiência suficiente, não é profundo o suficiente, mesmo nos seus 75 você apenas está começando a ser um idoso. Não. Esses são seres humanos que têm um grau significativo de qualificações. Apenas Cristo é aquele absolutamente, perfeitamente qualificado. O Senhor precisa disso. Lembrem-se de que quando Pedro teve aquela visão ou transe, registrado em Atos 10, quando ele estava orando no terraço, enquanto orava, esse gentil Cornélio teve a visita de um anjo, e o anjo disse para enviar alguém a tal cidade para chamar Simão. Ele falou tais palavras. O anjo não falou o evangelho. O anjo era um servo de Deus e dos crentes, pelo menos de um crente. Mas ele não era um embaixador, mas Pedro era. E o Espírito o enviou para a casa daquele gentil, e sabemos o que ocorreu. Então, precisamos perceber que o Senhor precisa de embaixadores na escola onde você está. Talvez nesse ano você comece a sua universidade, você pode ser um estudante normal. Esperamos que um ótimo estudante, estudando seriamente, trabalhando diligentemente, mas você também é um embaixador representando Deus aos seus colegas, ou no seu trabalho, ou com seus vizinhos, com a sua família estendida, seus parentes. 3. Um ministro da nova aliança é alguém que foi autorizado com a autoridade celestial para representar a autoridade máxima. Então lembrem-se, o Filho do Homem tem toda a autoridade no céu e na terra, e o embaixador está autorizado. Isso quer dizer que a autoridade celestial foi dada a ele. O embaixador não tem autoridade nele mesmo. Nós não temos nenhuma autoridade em nós mesmos. Apenas Deus, em Cristo, como Filho do Homem, tem autoridade. E o embaixador representa a autoridade máxima. Não apenas representa o Deus vivo, não apenas expressa Cristo, mas as pessoas precisam ouvir e ver e aprender que há autoridade nesse universo.
And we are representatives of the one who has all E nós somos representantes daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. has given E Ele deu us not to become ours, alguma autoridade para nós, não para ser a nossa autoridade, his. mas para nós representarmos a sua autoridade. Require what is necessary. Qual é o requisito de Deus, do Senhor? O que é necessário? Ananias, Então Ananias really, as an ambassador, foi enviado, de fato, como embaixador a Paulo. he was Agora o chamamos de Paulo, e ele estava representando o Senhor. could say, Paul, rise up Por isso ele pôde dizer: and be baptized, Paulo, levanta-te calling on the name e of seja batizado, invocando o nome do Senhor. Isso é autoridade. excuse me. You must be baptized. Você precisa ser batizado. Baptized. Call on the Mas enquanto você é batizado, invoque o nome do Senhor. anyone Ele queria amarrar e capturar qualquer um que ele encontrasse invocando o nome do Senhor. sense God, Agora, alguém representando a autoridade de Deus you will not be silent. requer dele: você não ficará em silêncio. Invoque o nome do Senhor. Of an ambassador. Essa é a função de um embaixador. The Lord appeared to Paul. Quando o Senhor apareceu a Paulo Paul na asked, estrada, who are you, Lord? Paulo perguntou duas coisas: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Second question was, what's A your segunda pergunta name? foi: The Lord did not tell him. o que devo fazer, Senhor? O Senhor não disse a ele. Ele disse: levanta-te, vai até essa cidade You. e será dito o que você deve fazer. So Paul met authority. Então Paulo He met the Son of encontrou a autoridade. Ele encontrou o Filho do Homem com toda a autoridade. The Son of Man sent E o Filho do Homem to represent him enviou Ananias para representar a sua autoridade. to see there's authority Então Paulo começou a ver body, que há autoridade no corpo, body. representado pelos membros do corpo. Esse é um embaixador. Small a and b, the apostles were commissioned to represent Letras minúsculas A e B. Os apóstolos foram comissionados a representar Cristo purpose. para cumprir o propósito de Deus. So an ambassador has the spirit Então, um embaixador God's purpose, tem um entendimento espiritual do propósito de Deus, representing God and authority, e enquanto representam a Deus e a sua autoridade, accomplishing God's purpose. eles estão o quê? Estão cumprindo o propósito de Deus, a intenção de Deus, They're not a just vontade de Deus. there talking to people, Mas não apenas representing eles estão ali falando com as the pessoas, Lord in such a way representando Deus, eles estão servindo o Senhor de tal maneira que, como embaixadores, eles estão cumprindo o propósito de Deus. are representing Todos os membros do corpo são representantes da cabeça, seus embaixadores. we need to believe this. Precisamos crer nisso. Body, are you not Todos os membros do a corpo. member of the body? Será que você não é um membro do You corpo? are a representative of the head. Então você é um representante da cabeça, seu embaixador. Okay, let me illustrate with my body. Ok, deixe-me ilustrar com o meu corpo. At the table, Eu estou sentado aqui, camera in front nessa of me, mesa, but I com a câmera na minha frente, eu sei que você está aí, am reaching out to e o you. meu coração e espírito está te alcançando, te contatando por meio da palavra. I'm a
person living in my body. Agora eu sou uma pessoa vivendo no meu corpo. Part of my body Eu quero express. que uma parte do meu corpo expresse um sentimento que eu tenho. I want these members of the body Eu quero to express que esses membros do corpo expressem and so I have meu grande coração. Então eu faço os membros fazerem the assim. Lord whom I serve has a big heart. O Senhor a quem eu sirvo tem um grande coração. Os meus braços, com os meus pulsos, e mãos, e dedos, Representing me, estão representando a mim, what I'm o feeling. que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. But let's say Mas digamos, anyone may be kind of angry. será que talvez alguém esteja nervoso, e talvez ele feche o seu punho e diga, não, você não deve fazer isso. Esses são membros do corpo The authority representando a autoridade whose body he's a part daquele of. The illustration de quem is perfect, but it might eles são membros do corpo. A ilustração não é perfeita, mas talvez all in the body of Christ. We are all faça um ponto. Todos nós somos membros de Cristo. Todos nós estamos relacionados diretamente com a cabeça. Agora a cabeça diz para o meu braço direito levantar e lembra o meu braço esquerdo a permanecer onde está. Não importa o que você queira fazer, eu vou dirigi-lo. and the right arm will say, "Oh, I like it up here. I'm higher than the other." E o braço direito talvez pense, eu gosto de estar aqui, mais elevado que os outros membros. Mas aí a cabeça diz, agora desça. Of the head Todos nós somos representantes da cabeça, que tem toda a autoridade. Todos nós. the ascended Christ send to Paul. Quem o Cristo ascendido enviou a Paulo Send some leading enquanto ele orava? from Ele não enviou um apóstolo ordinary member na liderança em Jerusalém. of Christ. Ele enviou um membro ordinário comum do corpo de Cristo. Eu mal posso esperar para conhecê-lo. You must Paulo precisava perceber the function of every que você precisa honrar a função de todos os membros do corpo, porque cada membro representa a autoridade da cabeça. Now, point B is Agora, o ponto B of parts of message é, de certa maneira, where we become uma aplicação de uma parte da mensagem 5, quando and we became nos tornamos a reprodução de Cristo sulamita. Lembram-se? E quando nos tornamos o aumento do Santo dos Santos, que é o próprio Deus. an ambassador B diz, como embaixador de Cristo, was the acting Paulo era o Deus em exercício. O Deus em exercício. what do you mean by the acting God? E está em entre aspas. O que significa o Deus em exercício? Alguém que é o Deus em exercício Is representing God in what he está representando Deus no que ele quer fazer. Of course, he is not God himself, É claro Godhead, que ele não é o próprio Deus. Ele não tem a deidade. Ninguém deve se ajoelhar e adorá-lo. the triune God, Mas ele está saturado com o Deus triuno, man, está sob a autoridade do Filho do Homem, the Lord in his God-man living. está expressando o Senhor no seu viver de um homem-Deus. To take certain action E agora, Deus quer agir de certa maneira e pregar o Evangelho, in a point estabelecer igrejas, designar presbíteros, apacentar os santos. God's heart. He wants to do this. Esse é o coração de Deus. Ele quer fazer isso. Represent him Ele precisa de alguém que o represente out what God himself por meio de tomar as ações que o próprio Deus está tomando de maneira invisível.
related to E há uma nota relacionada a Eliseu, que eu creio que está em 1 Reis. Esse profeta Eliseu era o Deus em exercício. E o irmão Lee diz que todos os crentes podem ser o Deus em exercício. Todos podemos representá-lo e expressá-lo. Paulo era um com Cristo para ser o Deus em exercício, ao confortar os crentes. Ele fala do Deus de toda a consolação e encorajamento. Ele diz: eu vos consolarei por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus é o Deus da consolação, o Deus do encorajamento, e Ele está vivendo em mim. E agora Ele está te consolando por meio de mim. Eu sou Deus em exercício na consolação. 2. Paulo se conduziu na singeleza de Deus, pois era um imitador do Deus simples e vivia Deus. Um aspecto do ser de Deus que ele é tão claro, ele é tão definitivo. Ele é puro, em sinceridade e simplicidade. Nós, seres humanos, somos muito capazes de complicar as coisas, de verdade. Eu nunca diria que Deus é complicado. Há uma simplicidade nele. Deixa essas pessoas saberem que eu me preocupo com eles. É tão claro. Você não precisa adicionar longas palavras a isso. Deus é por ti. Deus te perdoa. Deus tem um coração terno para com você. 3. A vinda de Paulo aos Coríntios era a vinda de Deus como graça. Lembrem-se que em Tessalônica, onde Paulo e os cooperadores entraram como homens de Deus pregando o Evangelho, e então eles se voltaram de ídolos para o Deus verdadeiro, mas os religiosos ficaram tão nervosos e perturbados. E eles se referiram aos homens que perturbaram o mundo, também vieram para nós. Eles viram apenas os homens vindo, mas na verdade Deus veio. O Deus da graça veio. O Deus perdoador veio. O Deus vivo veio. Como? Por meio de Paulo e os cooperadores. Porque eles eram o Deus em exercício, o Deus da graça, perdoador, salvador. 4. Paulo perdoou um determinado assunto na pessoa de Cristo. Paulo aprendeu. Ele ficou sabendo que um irmão se arrependeu cabalmente do seu pecado, aceitou a disciplina, se voltou ao Senhor, e os santos ali estavam perdoando ele. E Paulo disse: se vocês perdoam, eu também perdoo. Mas na pessoa de Cristo, no índice dos olhos de Cristo, deixa eu ver com o Senhor. Eu posso apenas olhar nos seus olhos, a sua face, e eu sei, Ele está perdoando esse irmão. Então eu também perdoo. Esse é o Deus em exercício, vivendo o que Deus está fazendo. 5. Paulo rogou aos crentes pela mansidão e bondade de Cristo.
Então ele está rogando e não demandando. Ele não está comandando, mas está rogando com muito sentimento. Podemos dizer que ele está suplicando. De que maneira? Pela mansidão de Cristo e pela bondade de Cristo. Lembrem-se que esse era o homem-morte antes, o homem-diabo respirando morte. Agora a mansidão e bondade de Cristo. Será que não houve pelo menos algumas vezes na sua vida da igreja que você precisava e encontrou a bondade de Cristo? Que a maneira como alguém falou com você, ou orou com você, ou teve comunhão com você, ou até mesmo simplesmente esteve com você de uma maneira humana, mas de maneira piedosa, e você foi suprido e motivado a seguir o Senhor de determinada maneira, por causa da mansidão. Ninguém se assenhorou sobre você, tomando decisões no seu lugar, colocando demandas sobre você. Não. Mansidão, bondade de Cristo, não de uma vida natural. 6. Paulo sentia ciúmes pelos crentes, com o ciúme de Deus. O contexto aqui é que eu vos tenho preparado ao Senhor. O contexto aqui é o romance divino. E agora eu te fiz se tornar a noiva de Cristo, do Senhor. E eu tenho ciúmes por você. Outros mestres estão tentando interferir e te desviar do caminho. Os seus ensinamentos são falsos. E assim como um marido deve adequadamente, porque ele ama a sua esposa, ter ciúmes dela, essa é a minha querida esposa, não toque nela, não a machuque, cuidado com a maneira como você trata com ela. Deus tem esse sentimento forte. A Bíblia nos diz que Ele é o Deus ciumento. Ele não permitirá que ninguém o substitua. Então, há um grande espectro de aspectos de sermos o Deus em exercício aqui. E Paulo não apenas acorda e pensa, hoje eu preciso ser o Deus em exercício, o que devo fazer? Ele não está consciente disso. Ele está consciente do Cristo vivendo nele, consciente do corpo e das necessidades dos santos. Ele tem encargo pelo Evangelho. Ele vive no seu espírito mesclado, andando segundo o Espírito, ele é um com o Senhor. Cristo está fazendo sua habitação no seu coração, Cristo está o saturando mais e mais. E espontaneamente, ele representa Deus, expressa Deus, é o Deus em exercício. Vocês também, vocês serão assim. Alguns já são, até certa medida. Agora para a segunda questão. Os ministros da nova aliança são cooperadores de Deus. E como tais cooperadores, eles levam a cabo o ministério da reconciliação. Então, todos nós estamos no processo de sermos reconciliados com Deus no segundo passo. E por meio dessa reconciliação, estamos nos tornando ministros da nova aliança. Isso está em Efésios 4. Todos
somos ministros. Todos estamos fazendo a obra do ministério. we need to realize Agora precisamos perceber, God's co-workers. somos os cooperadores de Deus. 5 verse 17. Ele está trabalhando. Em João 5,17, creio eu, My Father is working now, and I also am. o Senhor disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai estava nele trabalhando, curando essa pessoa, Forgiving ensinando aquela pessoa, perdoando aquela outra. him out. Doing the E same Paulo estava vivendo a ele, fazendo a mesma obra. to carry out the E mission essa obra é levar a cabo o ministério da reconciliação, to bring a sinner and para trazer um pecador e um incrédulo of reconciliation. por meio do primeiro passo da reconciliação, Be there when he or she is baptized. para estar ali quando ele ou ela ser batizado We pray over them. e ouvi-lo invocar o nome do Senhor e orar com ele. E então podemos ser ministros Reconciliation to one another da reconciliação, and the mature uns para com os outros. reconcile E os santos maduros podem ajudar a reconciliar os santos mais jovens. I cannot Todos ainda estamos no processo. Eu não posso dizer ainda complete que eu fui cabalmente, completamente reconciliado com Deus. process with you. Mas estou no processo com vocês. Ministers of the new covenant, we are God's Como ministros da nova aliança, somos cooperadores de Deus, trabalhando junto com Ele. God is a worker. Deus é um trabalhador. His fellow workers are working, Enquanto seus cooperadores estão trabalhando, is working. Ele também está trabalhando. You read that verse in Mark 16:20. Você lê esse versículo em Marcos 16, 20. Doing the work of Os the crentes gospel, preaching the gospel to the whole creation. estão fazendo a obra do Evangelho, pregando o Evangelho para toda a criação. E o Senhor está cooperando com eles. Who is working with whom? De certo modo, é difícil dizer quem está trabalhando com quem. Deus está trabalhando, então nós estamos cooperando com Ele, fazendo o trabalho de Deus. The gospel E cá estamos trabalhando para pregar o Evangelho aqui, trabalhando para estabelecer as igrejas, trabalhando para ter o treinamento para os jovens, here, trabalhando para ter reuniões de crianças, the conference here, trabalhando para ter working uma conferência, on things needed. trabalhando para cuidar de coisas práticas God is working que os santos necessitam, e Deus está cooperando conosco, porque nós somos os seus cooperadores. small two. The God with whom we are working 2. is the God, O Deus com quem estamos trabalhando é o Deus da ressurreição. therefore, we as his Portanto, nós, como seus cooperadores, in também devemos estar em ressurreição. okay, this is a very important Ok, isso point. é um ponto experiencial muito importante. Work with God, Não podemos trabalhar com Deus natural life. segundo a nossa vida natural. Suppose someone they just have a lot of energy. Digamos there. que alguém tem muita energia I don't know how they can e até parece que a pessoa nunca se cansa. Eu não sei como ela consegue continuar prosseguindo, mas essa não é a energia da vida de ressurreição. and some are skillful at this or at that. E alguns são habilidosos nisso ou naquilo, são eloquentes, All right. são bons em administrar coisas, ok. Você consegue Natural life. um bom emprego em uma empresa, mas isso é apenas a sua vida natural. Know and experience Christ as Precisamos conhecer e experimentar Cristo como a vida de ressurreição. Precisamos conhecer o Deus da ressurreição work together with para as que his co-worker.
possamos trabalhar juntamente com Ele como seus cooperadores, porque toda a sua obra, todo o seu trabalho é em ressurreição. Todo aspecto da sua obra traz a vida de ressurreição às pessoas, aos não salvos, aos crentes sofredores, uns para com os outros, uns aos outros. Dessa maneira, a restauração do Senhor é radicalmente diferente do cristianismo religioso como uma organização. Ali, você tem seminários, escolas bíblicas, para desenvolver a sua habilidade natural, a habilidade natural dos crentes. E alguns são especialmente dotados em eloquência, em teologia e sua habilidade natural é desenvolvida. Por fim, eles se tornam o que chamamos de pessoas bem-sucedidas no cristianismo religioso. Mas esse não é o caminho de Deus. Considere Moisés. Que capacidade ele tinha? Nos é dito em Êxodo que a sua habilidade para falar, sua educação, seu treinamento, sua habilidade. E ele tentou usar isso para tirar o seu povo da escravidão. E ele terminou matando alguém. Ele precisou de 80 semestres do treinamento em tempo integral no deserto. Então, quando o seu ser estava em ressurreição, ele pôde trabalhar com Deus. B. Para sermos cooperadores de Deus, precisamos ver que a obra central de Deus é trabalhar-se no homem. A obra central de Deus. E há muitas obras, outras obras necessárias, não as diminuímos nem as menosprezamos de nenhuma maneira. A pregação do Evangelho é uma comissão. Ensinar a verdade, apacentar os santos, estabelecer igrejas, para que os presbíteros administrem as igrejas segundo a administração de Deus. Todas essas obras são obras necessárias, mas um verdadeiro cooperador de Deus conhece a obra central de Deus. A obra central de Deus é trabalhar-se no homem. Quando Paulo orou a oração registrada em Efésios 3, ele revelou que ele estava fazendo a obra central de Deus. Deus quer que Cristo faça a sua habitação em você. Ele está edificando uma morada no seu coração. Essa é a obra central. Eu sei que o irmão Lee, por décadas, esteve com o encargo de que nós vêssemos e conhecêssemos e fizéssemos com Deus a sua obra central. Até a medida que víssemos, até que medida vimos, conhecemos e fizemos, apenas o Senhor sabe. Então a prioridade adequada não é trabalharmos para Deus, mas Deus trabalhar-se em nós. Eu duvido que alguém se graduando de um seminário ou de uma escola bíblica, e eles talvez sejam muito educados, o seu dom foi desenvolvido, eles estão prontos para saírem e fazerem uma obra para Deus. Eu lembro que mais de 50 anos atrás, um jovem graduado em um seminário, ele me contou o seu sonho de ser um pastor
de uma igreja com 1000 pessoas. I know. Mas agora isso é passado. Young ones. Isso é um passado remoto. Agora eu conheço alguns graduados dessas escolas. Oh, eu quero ser o pastor de uma mega igreja, pelo menos com 10.000 pessoas. A young person, a young E há um jovem adulto of a very nos Estados Unidos, filho de um ministro muito rico e famoso, and they bought a there used to be e eles compraram basketball building, a o court. que costumava ser uma quadra de basquete. Dad, but E ele quer ser como seu pai, stadium. mas ele quer se reunir num estádio de futebol. O que é isso? Tudo isso é para o Say, ego, oh, this is all para a autoexaltação, autoglória. Eles podem dizer, isso é para Deus, é por Deus. work himself in Christ. Mas eles não permitiram que Deus trabalhasse em Cristo neles. Who is being reconciled to God, Uma pessoa sendo reconciliada com Deus, a great e que foi reconciliada até uma grande medida, conhece essa obra central. build himself Todos os dias eu preciso que Cristo edifique-se mais em mim. Senhor, faz sua morada no meu coração. Satura todo o meu ser. with you in your central E eu work. quero ser um contigo na sua obra central. Pregamos o Evangelho para que as pessoas possam ser salvas e Deus trabalhe-se nelas. Estabelecemos igrejas para haver uma expressão coletiva do Deus triuno infundido no ser dos seus filhos. This is the central work. All Essa é a obra central. Todas as outras obras são para essa obra. God's work 2. O princípio da obra de Deus é ganhar pessoas. them to E ganhando-as, go on. ele terá caminho para prosseguir. Gains us. And Deus nos ganha based upon redemption. de duas maneiras principais baseadas na redenção. Reconciles us, A primeira maneira é que ele nos reconcilia a consigo mesmo, builds e a segunda himself é que ele se edifica em Cristo, em nós. to gain you. To gain you. Deus quer ganhá-lo. Then you will be his way to go on. Então você será o caminho para que ele possa prosseguir. The people of the way. Esse termo, o caminho, é usado em Atos, as pessoas do caminho. Christ said, Mas sabemos de João 14,6 que o Senhor disse, eu sou o caminho para o Pai. É isso mesmo, apenas Ele é o caminho. way Mas nós somos o seu caminho, para que Ele faça a sua obra na terra. Estamos cooperando com Ele. material with which God 3. O material com que Deus trabalha é Ele mesmo. intention is to make E sua intenção é fazer de si mesmo nossos elementos interiores. this is his central work. Essa é a sua obra central. We open to him as E open quanto mais nós nos abrimos a Ele como vasos abertos allow him to work himself. e ativamente escolhemos que permitir que Ele trabalhe-se em nós, mais seremos capazes de ser seus embaixadores, o representando, Working together. e seus cooperadores, trabalhando juntamente com Ele. Tudo na vida de ressurreição. To work with C. the Lord in carrying out the Para trabalhar com o Senhor a fim de levar a cabo o ministério da reconciliação, mission in life, precisamos ser maduros em vida, the high truths, ensinar as verdades elevadas the Lord. e ser um com o Senhor, Work must be e nossa obra deve ser para seu corpo. so. Let me ask you, those of you that Então deixe-me perguntá-los, a vocês que estão familiarizados com a história 20, 30 years, dos últimos 20 e 30 anos, no Brasil e na América do Sul, was done there. com o tipo de obra que foi feito ali. Ambassadors of Christ. Será que aqueles eram embaixadores de Cristo? Cooperadores de Deus? They carry
out the ministry of reconciliation? Será que eles levaram a cabo o ministério da reconciliação? Were they mature in life? Será Many of them? que eles eram maduros em vida? Qualquer um deles? Some 98 years old. Alguém pode se tornar com 90 anos de idade humanamente, mas ainda não ser maduro em vida. High truths? Será que eles ensinaram as verdades elevadas? Não, eles debocharam The delas. Lord in all the work? Será que eles foram um com o Senhor em toda a obra? Was the work for the body? Será que a obra foi para o corpo de Cristo? Não, foi para edificar um reino, com uma hierarquia. And men who claim to be, I'm the ruler over this E homens clamando ser, eu sou governante desse país, governante daquele país, He's higher than me. que o maior rei está ali e ele é maior do que eu. Why the Lord, out of his É love, por isso que o Senhor, meaning the people, pelo seu amor pelo Brasil, people in South me referindo às pessoas, pelo amor por todas as pessoas da América do Sul, recovery ele está tendo uma restauração and co-workers, com embaixadores e cooperadores, fazendo a obra central de Deus. Ponto D. workers, we should do only one Como cooperadores de Deus, devemos fazer somente uma obra, por toda a terra, apenas uma obra. redeemed and Tornar o povo escolhido, redimido e regenerado de Deus, that's our seres na Nova Jerusalém. Essa é a nossa meta. A esposa do Cordeiro, the o sanctuary. Santo dos Santos, o santuário de Deus, o reino de Deus. And just the last 2 points, it's sufficient to read. E agora apenas os últimos 2 pontos é suficiente lermos, de acordo com o tipo das colunas do tabernáculo, The ministry of reconciliation para levarmos a cabo o ministério da reconciliação. identified with the Devemos ser identificados com o Cristo crucificado. poles that were holding the first Então, as colunas que seguravam o primeiro véu, o irmão Lee aponta no estudo vida de Êxodo, gospel preachers, são os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros pregadores do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho deles, por meio do seu amor pelas pessoas, muitos são salvos. Então, através dele, diretamente ao lugar santo. Mas então, os santos maduros, os presbíteros, os cooperadores, sisters maturing in life. irmãs They are amadurecidas em vida, up the second. eles são as colunas They are sustentando o segundo véu. Christ who died Estão identificados com Cristo que morreu por eles. actual, real experience. Isso é uma experiência real, verdadeira. Recovery everywhere. E então, no futuro, Is focused a on restauração do Senhor em todos os lugares. Claro que essa conferência foca no Brasil. kinds of pillars. Precisaremos The gospel, desses 2 tipos de colunas. evangelists, Os pregadores do Evangelho, especialmente os evangelistas, who are e então aqueles in a deeper way, que estão experienciando a cruz de maneira mais profunda, eles foram quebrantados, estão experienciando o Cristo crucificado, enter into God. e por meio deles, as pessoas entram em Deus, são reconciliados com Deus. The extent to which we 4. can bring others to O God ponto até onde podemos levar outros a Deus e para dentro de is Deus always measured by where é sempre medido por onde estamos em relação a Deus. the more we are in Him, Quanto mais estamos nele, can reconcile others. mais podemos reconciliar outros com ele. So I mention again, we're a large family, Então eu mencionei mais uma vez, somos uma grande família. like a human family, where you may have really De certo modo, como uma família humana, onde você tem de fato great grandfather, his son, tataravôs muito idosos, his son, seus filhos, bisavôs, seus filhos, avós, então muitos filhos de diferentes idades. the church. Esse é um retrato da igreja, To some extent, mas todos nós, até certo ponto, to God. fomos trazidos de volta
para Deus. Many saints are being brought more and more. E muitos santos estão sendo levados mais e mais para dentro de Deus. Bring others Então nós podemos levar outros até onde nós estamos, them beyond mas não podemos levá-los para além de onde nós estamos. Brother Lee, when he was with us, O irmão Lee, was quando esteve conosco, where we were, ele estava muito além de onde nós estávamos. E ele seguiu prosseguindo. any frustration Então nunca houve nenhuma frustração. could be brought on. Qualquer um e todos podiam ser levados, prosseguir por meio do seu ministério. E esse princípio se aplica a nós. You can bring Não importa onde você está, você pode levar alguém até onde você está. 15 years old, Você pode ser uma irmã com 50 anos de idade, então 15 anos de idade, ouvindo pelo menos parte dessa mensagem. Talvez eu ganhe um pouco da sua atenção. a class Você pode levar um amigo, um colega de escola para o Senhor. Você pode. then in the future you'll be able to bring others Então, no futuro, você será capaz de levar outros para dentro de Deus. purity. Por fim, você alcançará uma maturidade e não haverá limites. People in the ministry. Enquanto você pode cuidar das pessoas no ministério da reconciliação. So now I just offer as a heave offering Então agora eu apenas ofereço como uma oferta alçada ao Senhor esses esboços, essas 6 mensagens. I don't trust in what I know or what I'm able to Eu não confio no que eu sei ou no que eu sou capaz de dizer ou estou tentando dizer. Eu confio no Deus da bênção. word. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que sua mão siga a sua palavra. Que o Senhor ricamente abençoe Is in Brazil. todos os santos em todas as igrejas no Brasil. Bless all the saints. Que o Senhor abençoe todos os santos e todas as igrejas America através de todo o continente da América do Sul. in the Que ministry todos nós of avancemos reconciliation. no ministério da reconciliação. All the glory, Toda a glória, praise, todo o louvor, the honor toda a honra goes to the triune vai para o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. How we thank him Como o agradecemos ministry pelo of ministério reconciliation. da reconciliação. Amen. Amém. Já encontramos Cristo que tudo é nossa provisão total. Como é bom seu nome invocar, tão glorioso e divinal. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, nela nem metade pode se falar. Cristo agora é o Espírito que em nosso espírito está. Ó, quão disponível Ele é, seu dulçor é singular. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, nela nem metade pode se falar. Para vivê-lo vamos ler, orar e seu nome invocar, desfrutando o Senhor assim, nada nos irá faltar. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória, oh, alegria